Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos para mais uma aula aqui do canal Matemática Top. Não esquece logo de deixar seu like, tá? Hoje nós vamos falar sobre razão e proporção. É um conteúdo fácil, tranquilo, que cai muito na prova do Enem, tá? E em provas de concurso também. Então vamos ficar ligado na aula. Espero que vocês aproveitem. Tá? Uma aulinha curta só para a gente ter noção do que é razão, proporção e saber como é que a gente vai utilizar. Já deu para ver aí que apareceu aqui em cima um mapazinho, né? Que aí tem uma escala, né? Então isso aí eu retirei de uma prova do Enem. Então já dá para saber onde a gente vai usar isso daqui. Beleza, galera? Então vamos lá. O que a gente vai estudar aqui hoje, né? Quais são os tópicos que a gente vai estudar hoje aqui? Definição. A gente vai estudar as grandezas especiais, tá? E em uma delas entra aquela escala lá que eu mostrei para vocês. Essas grandezas especiais aí, como eu falei, vão ser as escalas. Vamos estudar proporção e os exemplos. As grandezas especiais não vão ser somente escalas, tá? Eu coloquei escalas aí porque eu já estou querendo fazer uma alusão ao conteúdo que cai no Enem. Só que no Enem também cai questão de química, cai questão de física, que também estão relacionadas ao conteúdo de razão e proporção. Mas vamos seguindo aqui que vocês vão entender. Belezinha, tranquilidade total. Como eu já disse, matemática é sequência. Então, vamos lá, galera. Definição. Então, vamos lá. O que é razão? Razão é a coisa mais simples que existe em matemática, tá? Quando se fala em razão, a gente tem aí essa definição, né? Ó, dados dois números reais, A e B, com B diferente de zero, porque não existe divisão por zero. A razão entre A e B é o quociente. O que é quociente, né? Quociente ele é divisão, né? Quociente é divisão. Então, ó, é o quociente A sobre B. Então, em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, ó, que razão, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma divisão. Na hora que tu vê a palavra razão, tu já lembra logo de divisão. Essa divisão, na maioria das vezes, ela aparece na forma de fração. Então, tranquilidade total. Tu já sabe que a razão é divisão e que essa divisão aparece na forma de fração. Então, não tem bicho de sete cabeças. Essa questão aqui do B diferente de zero, como eu já falei, é porque aqui tu tem uma fração. Ó. Então, esse denominador ele não pode ser zero. É só esse o problema, belezinha, galera? Então, tranquilidade, né? Ó, lembra sempre, razão, divisão, que na maioria das vezes aparece na forma de fração. Na maioria das vezes, ela nem sempre vai aparecer na forma de fração, né? Mas na maioria das vezes, sim. Belezinha? Tranquilidade? Tá tudo bem? Vamos lá, seguindo. Grandezas especiais, né? Que é o nosso foco aqui. Então vamos lá, as escalas. As escalas, elas são utilizadas em mapas, né? Um mapa, quando ele é feito, ele não é feito de qualquer jeito, tá? Ele tem uma escala que mostra o tamanho, a relação entre o tamanho no papel e o tamanho na realidade, tá? O tamanho no papel, o tamanho na realidade. É o que a gente chama de escala. Por isso que às vezes a gente assiste filme, né? Principalmente filme de guerra, que eles estendem aquele mapazão lá na mesa. E aí o cara vai lá, mede a distância lá de um ponto que eles querem lá para outro. E aí eles já sabem quantos quilômetros tem aquela distância, né? Por quê? Porque eles olham lá a escalazinha no mapa. E eles usam matemática simples, fácil, fazem uma multiplicação e descobrem a distância na realidade. É para isso que serve a escala, beleza? Então, vamos lá. Ó, o que diz a escala? O que a escala mostra? A escala ela mostra a medida no mapa sobre, que é a medida no papel, né? Sobre a medida real, tá? Medida no papel sobre a medida real. Na maioria das vezes as escalas elas aparecem em centímetros, tá? Em centímetros. Então a gente vai ver como é que funciona isso depois, tá? Velocidade média, aí já vamos aplicar, né? Eu coloquei lá só a escala, né, nas grandezas especiais. Mas isso direcionado à matemática. Quando a gente fala em velocidade média, a gente já lembra aí de física, né? E aí a gente tem, ó, distância percorrida pelo tempo, ΔS sobre ΔT, é uma razão também. Densidade, né? A densidade ela vai ser calculada como essa densidade? Massa dividido pelo volume, que também é uma razão, tá? Então aí a gente tem, ó, escala, está relacionado à geografia, cartografia, tá? A gente pode aplicar ela lá. Então lá na prova do Enem, na parte de geografia, pode cair alguma coisa relacionada à escala, não tem problema. Assim como pode cair alguma coisa relacionada a fuso horário.
tá? Que envolve matemática, não tem problema nenhum. A velocidade média, que é o tempo percorrido pelo tempo gasto, a gente pode aplicar isso em física tranquilamente. Na prova de física cai isso daqui e está relacionado à matemática. Densidade, a gente vai relacionar à química, densidade dos sólidos. Então, tá aí alguns lugares onde eu posso aplicar a matemática, né? Que não seja propriamente na matemática. Então, na prova de geografia cai matemática, na prova de física cai matemática, na prova de química cai matemática também. Beleza, galera? Então, seguindo. Proporção. O que seria proporção, né? Proporção é simples, ó. Proporção é a igualdade entre duas razões. Então, quando tu tem duas razões, tu iguala elas, tu tem uma proporção, beleza? Aí, ó. Que A sobre B é igual a C sobre D, que é igual a um K, que é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Esse Kzinho aqui, a gente também utiliza ele quando a gente está trabalhando triângulos, né? Semelhança de triângulos. Então, a gente utiliza essa constantezinha aqui, ó, que lá a gente também chama de razão de semelhança, tá? Eu vou gravar uma aula só sobre isso para vocês, um negócio bem interessante que tem pegadinha, lógico, vai ter uma pegadinha, eu vou dar uma dica bacana, dica top para vocês quando estiver gravando essa aula, beleza, galera? Então, o que é proporção? Igualdade entre duas razões, tá aqui, ó, A sobre B igual a C sobre D. Propriedade fundamental das proporções. É aquela famosa cruz-credo, né? Famoso cruz-credo. Isso aqui eu tive um professor no ensino fundamental que isso ficou marcado, ele falava sempre isso. Cruz-credo, né? Que é o famoso meios pelos extremos. Então tu tem aqui, ó, A sobre B igual a C sobre D. Então daí a gente tira, ó, B vezes C, A vezes D. Então, ó, como é que fica isso? Produto dos meios igual produto dos extremos. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas a gente aprende sempre assim, produto dos meios igual produto dos extremos. Isso é chamado de propriedade fundamental das proporções. Beleza, galera? Que a gente costuma chamar de cruz-credo ou multiplicação cruzada, do jeito que você quiser. O importante é você saber que isso daqui existe, tá? Que isso daqui vai te ajudar a resolver várias questões de proporção, tá? Não vou entrar aqui no mérito das propriedades lá das proporções, isso aí fica para uma próxima aula, porque a gente tem que ser eficiente no que a gente quer agora aqui nessa aula, beleza? Então vamos para os exemplos. Enzo estava na festa da escola e percebeu que o número de meninas estava na razão de 2 para 3, ó. O número de meninas estava na razão de 2 para 3 em relação ao número de meninos. 2 para 3. Cada duas meninas, 3 meninos. Beleza? Na festa, há 10 meninas. Podemos afirmar que o número de meninos que ficariam sem par seria de... Então, vamos lá. Ele está dizendo aqui na questão que na festa há 10 meninas. A razão do número de meninas para o número de meninos é de 2 para 3. A cada duas meninas, 3 meninos. E lá tem 10 meninas. Então, vou montar uma proporção. A minha primeira razão vai ser essa daqui, ó, 2 para 3. Então, vamos lá. Aqui tem as alternativas, né? Vamos montar logo aqui a nossa primeira razão. 2 para 3. Então, 2 sobre 3. Está aqui, 2 sobre 3. Essa é a nossa primeira razão. Como eu vou montar uma proporção, então ela vai ficar igual a 10 sobre x. 10 por quê, professor? Porque 10 é o número de meninas. X é o número de meninos que eu não sei. Eu só sei que a razão entre eles é de 2 para 3. Beleza. Como aqui eu montei a minha proporção, eu tenho uma fração igual a outra. Para eu descobrir o valor do x, eu vou usar aquela propriedadezinha fundamental lá. Ó. Vou fazer meios pelos extremos. Cruz-credo, famoso cruz-credo. Beleza, galera? Então, multiplicando, a gente vai encontrar isso. Ó. 2 vezes x igual a 3 vezes 10. Então, 2x igual a 30. Aí aqui você vai resolver uma equaçãozinha do primeiro grau, tá? Se tu não lembra como é que resolve a equação do primeiro grau, vai lá nos vídeos do canal que lá tem uma aula sobre equação do primeiro grau, beleza? Ensinando bem direitinho como é que faz isso daqui, mas não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui, é fácil, tranquilo, de boa, beleza? Então, ó, se o 2 está multiplicando o x, ele vai passar para cá como? Exatamente, dividindo, beleza? Então, ó, x vai ficar igual a 30 dividido por 2.
Beleza? Quanto é que vai dar 30 dividido por 2, galera? Fácil demais, né? Ó, 30 dividido por 2 é 15, acabou. Só isso. Tranquilo. Tá entendendo? A matemática não é bicho de 7 cabeças, tão fácil demais. Resposta? Ah, calma aí, né? Ainda falta a gente achar o número de... que é que a questão tá pedindo? Vamos voltar pra cá. O número de meninos que ficaria sem par. Então vamos lá. Beleza, se eu tenho 10 meninas e tenho 15 meninos, vou usar uma subtração. Então, ó, como é que vai ficar isso? 15 menos 10, que dá 5. Beleza? Vamos para as alternativas? Acabou. Letra A. Beleza, galera? Então, ó, quando eu digo para vocês que matemática é sequência, é porque matemática é sequência. Tá vendo aqui que eu já estou precisando aqui, ó, de equação do primeiro grau para resolver essa questão? Não é uma questão de equação do primeiro grau, isso é uma questão de razão e proporção. Beleza, galera? Então, é por isso que eu falo sempre, matemática é sequência. Por que tem gente que acha matemática difícil? Porque não aprende a sequência. Tá? Porque não aprende a sequência. Lógico, matemática tem questões que vão te desafiar, tem, isso é bom. Isso é muito bom, beleza? Mas matemática é sequência. Quando tu aprende sequência, fica tudo mais simples. Exemplo simples, fácil. Vamos pegar agora uma questão do Enem. Vamos lá. Para quem diz que Enem é difícil, vamos lá. Eu peguei uma questão aqui do Enem 2013, que diz o seguinte: em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a visão do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as cadeiras claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Então vamos lá, ó. Ele quer a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Belezinha, galera? Então vamos ver aqui a ilustração. Ó. Então tá aqui, ó. Tu tem aqui todas as cadeiras do setor 3 e essas cadeiras mais escuras aqui, essas cadeiras destacadas, elas são as cadeiras que foram reservadas. Beleza? As outras cadeiras ainda não foram vendidas. Então o que eu vou fazer? Eu vou contar a quantidade de cadeiras para poder montar minha razão. Então vamos lá. Para eu não contar de uma por uma, cada uma delas, eu vou contar assim, ó, de forma retangular. Então quantas cadeiras eu tenho aqui? Ó? 10 cadeiras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Agora vamos contar aqui, ó, na coluna. Ó. Fica como? 7 cadeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadeiras. Agora é só tu multiplicar. Ó. 7 vezes 10, tu tem um total de 70 cadeiras. Porque ele quer aqui, ó, em relação ao total, ó, total de cadeiras desse setor. Agora eu vou contar as cadeiras reservadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, ó, cadeiras reservadas, 17. Pronto, razão agora é só dividir uma pela outra. Tá aí, ó. A razão vai ser 17 sobre 70. Procurando as alternativas. Ah, já achei. Letra A. Fácil. Dá para acreditar que essa questão caiu no Enem? Ela caiu no Enem em 2013. Um detalhe, tá, pessoal? A maioria das vezes, quando tu descobrir o valor dessa razão aqui, tu vai ter que simplificar a fração, tá? Não foi o nosso caso, né? Porque 17, obviamente, 17 é um número primo. Então essa fração aqui, ela tá... e o 70 não é múltiplo de 17, então essa fração aqui ela é irredutível. Então, cuidado. Na maioria das vezes, tu vai encontrar o valor e ele não vai estar nas tuas alternativas. Por quê? Por que ele não vai estar lá? Porque tu vai ter que simplificar. Tu vai ter que dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, até tu chegar na forma irredutível, que é quando não tem mais como tu fazer essa simplificação, tá? Então, tu não se desespera. Encontrou um valor, tu acha que está errado. Na verdade, tu não está errado. É porque tá faltando, tá incompleto apenas, está faltando tu fazer a simplificação para tu ir lá para as alternativas, que não foi o nosso caso, tá até mais fácil. Então o que é que acontece? No Enem tu tem média de 3 minutos e meio ou pouco mais disso para resolver cada questão, né? Lógico que isso é uma média. Então uma questão desse tipo aqui, pessoal, é uma questão em que tu tem que perder o mínimo de tempo possível, tá? O mínimo de tempo possível. Depois eu vou gravar um vídeo pra gente bater um papo, né? Sem dar aula, logicamente, só pra gente bater um papo sobre o Enem. Eu vou dar várias dicas pra vocês, não de como resolver questões, mas de como se comportar. Porque
muita gente acha que para fazer a prova do Enem é preciso saber matemática avançada, e na verdade não é esse o caso. Então o problema é que a maioria das pessoas esquecem que tem que estudar o mais simples, beleza, galera? Então vou gravar um vídeo depois para vocês explicando, falando tudo sobre isso, tá? Deixar bem claro essa questão de ensino fundamental, tá? Em matemática no Enem, beleza, galera? Então não esquece de dar like, porque esse like que você deu aí não custa nada, você dá o like, porque o YouTube vai mostrando esses vídeos para mais pessoas, tá? Então mais gente vai ficar informado em relação a isso daí. Beleza, galera? E não esquece de se inscrever, tá? Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu, até a próxima.